Você pode se sentar. E já deixa a tua Bíblia aberta na carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 13, no versículo 1. Você vai entender um pouco mais agora sobre liderança. Não sei se você já assistiu a série do Star Wars, algum filme, já viu os últimos. Dentro da série existe uma profecia. Existe a profecia do escolhido. Eu não sei se você já leu, já pesquisou alguma coisa sobre a profecia do escolhido. A profecia do escolhido é algo muito difícil dentro da série. Por quê? Se você pega algum dos livros, não fala o que é de fato a profecia. Não está explicadinho assim, como tem na Bíblia, está tudo escrito o que é a profecia. A profecia você entende num conjunto total. Quando você pega a obra como um todo, você entende o que é a profecia. E a profecia ela é muito direta no filme. A profecia faz você entender muita coisa dentro do filme. Na tua vida espiritual existe uma profecia. Na tua vida espiritual, enquanto liderança, existe um mover profético de Deus. E dentro da saga do Star Wars, a gente vai entender o que Deus tem para você a partir de hoje. Amém? A profecia do escolhido, eu vou começar te falando do filme, para você entender. Já vou dizendo que vai ter muito spoiler, tá bom? Vai ter muito spoiler, mas é porque eu não posso deixar de te falar tudo. Talvez depois você vai ver o filme e falar assim, putz, essa parada eu já sei, porque o Guilherme falou um dia. Vai ter alguns spoilers sobre o filme. Existe um cara que nasce muito bom na saga. O nome dele é Anakin. Eu acho que o Hugo falou um pouco sobre ele, né? Ele é treinado, ele fica bom, ele cresce e fica... Isso, ele fica ruim. Vamos lá, interação. Ele fica... Quando eu falei ele fica, tu entra. Amém ou não? Ele fica ruim. Ele fica... Você tem que entender que ele fica ruim uma hora. Ele cai. Aquilo que ele era chamado a fazer, de dar equilíbrio para a força, ele não consegue fazer aos olhos das pessoas. Parece que ele está caindo, parece que ele não consegue cumprir aquilo que ele é chamado a cumprir. Ele cai. Só que no final do filme, se você assistir tudo, você vai ver que ele volta. Você vai ver que no final de tudo ele se arrepende. No final de tudo ele dá a vida pelo bem. E eu não vou te dar mais spoiler, porque eu tenho certeza que depois de hoje tu vai assistir Star Wars até entender toda essa parada, amém? Enquanto eu lia e eu pensava sobre o filme, me veio uma pessoa da Bíblia na mente. Enquanto eu pensava sobre Star Wars, sobre profecia, sobre escolhido, sobre chamado, sobre um chamado muito grande, sobre não conseguir atingir um chamado que Deus tem, sobre ter dificuldade em entender um chamado e sobre cair dentro de um chamado, eu lembrei de uma pessoa, Davi. Davi, ele é muito parecido com Anakin Skywalker e depois com Darth Vader. Ele é muito parecido. Davi, ele teve um grande chamado. E como Anakin, as pessoas no início não acreditavam muito nele. No início, se tu pega a Bíblia, as pessoas não acreditavam muito em Davi. Não acreditavam que ele era aquela pessoa que era para ser ungida, que tinha autoridade, que Deus estava escolhendo. Não, as pessoas não acreditavam. Portanto, quando ele vai ser ungido, quando vai na casa dele, o pai dele nem chama ele, fala, pode ser qualquer um dos outros filhos, menos Davi, deixa Davi cuidando das ovelhas. Davi é um desacreditado. Davi, ele faz parte de uma profecia de Deus, algo que Deus já tinha separado para o povo, e ele é desacreditado. Davi, ele tem uma grande liderança dentro do reino de Deus. Deus chamou ele a algo muito grande, e ele foi um menino desacreditado. Muitas vezes, na sua vida de liderança, as pessoas não acreditam. Porque Deus, Ele escolhe aqueles que são loucos, Deus, Ele escolhe os fracos, Deus escolhe aquelas pessoas que a olho humano não tem capacidade nenhuma de liderar nem a própria vida. Amém ou não? E eu falo muito amém ou não, porque eu quero que você entenda isso. E deixa eu te contar uma parada. Eu sou meio sistemático com uma coisa, eu sou mineiro. E a gente que é mineiro, a gente é meio sistemático com um monte de coisa, amém? Se eu falar amém... Não sei se tu já conversou com alguém no WhatsApp, aí você manda mensagem, tu vê que a pessoa está online, fica os dois pauzinhos, daí fica os dois pauzinhos azul e ela não te responde. A gente chama isso de quê? De vácuo, não é? Se eu falo amém ou não, eu olho para tua cara e tu tá assim, tu me deixou no vácuo, cara. Vamos interagir, amém? Amém. Agora eu sei que tu tá prestando atenção. Muitas pessoas, quando elas são chamadas dentro do reino de Deus a exercer principalmente uma liderança, algo grande, elas não são muito acreditadas. E você pega pelas bases da Bíblia.
Os grandes líderes da Bíblia, eles não tinham crédito. Eles olhavam para ele e falavam assim: Davi é cuidador de ovelha. Quem vai dar crédito para Davi cuidar do povo de Deus? Quem pensaria, quem imaginaria que Davi seria a raiz? Lá, ó, Jesus, ele vem da raiz de Davi. Aí o início da geração de Jesus começa em Davi. Davi, ele tem um grande chamado dentro do reino de Deus de liderança. Davi, ele foi o maior líder que a Bíblia descreve. Davi foi o maior general, o maior governante que a Bíblia tem. E ele era um menino desacreditado. Muitas pessoas não entendem a cabeça dos líderes, porque o líder, ele pensa de forma diferente. O líder, ele é treinado por Deus de forma diferente. Tu pegou aí em Romanos capítulo 13? Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Não existe autoridade que não seja instituída por Deus. É Deus que institui a autoridade. E agora eu vou te falar uma coisa: um líder, ele tem autoridade, ele não tem poder. Quem tem poder é chefe, quem tem poder é patrão, quem tem poder é o dono de uma empresa, ele tem poder. O líder, ele tem autoridade. E dentro dessa pregação eu quero que você entenda o teu papel de liderança, porque talvez Deus, ele te chama uma liderança, você tem características de líder, mas você acha: mas eu só sou um menininho que fica na cozinha, eu só sou a pessoa que sei conversar com todo mundo, que me dou bem, mas que não faço nada de bom. O líder, ele tem algumas características. Naturalmente, o líder tem autoridade. Naturalmente as pessoas escutam um líder, mesmo que ele trabalhe na cozinha de um evento, não desmerecendo quem trabalha na cozinha, amém? Quem trabalha na cozinha é muito importante, mano. Imagina se não faz as comidas mais gostosas. Tem que ter quem trabalha na cozinha. Mas um líder, independente do lugar que ele esteja, ele tem autoridade. Ele pode não ter um poder, ele pode não exercer uma função alta, mas ele tem autoridade, porque quem dá autoridade é Deus. Isso mesmo, você está aprendendo a interagir com o pregador. Quem dá autoridade é Deus. Então, naturalmente, no natural, Davi, qual foi a primeira guerra que ele venceu? Com Golias. Ele era alguma coisa? Não, ele só foi um menino que foi levar uma marmita para os irmãos dele. Ele não era nada, mas dentro do coração dele já existia a autoridade que Deus dava para ele enquanto liderança. Liderança, ela tem autoridade. Você, enquanto líder, você vai ter facilidade. As pessoas, elas compram a tua ideia. Aquilo que você fala, aquilo que você expressa, a ideia que você demonstra, as pessoas compram. Por quê? Se você é líder, Deus te deu liderança, então é Deus quem te inspira. Deus, ele fala diferente na cabeça de um líder. Amém? Existem 3 grandes líderes que eu gosto muito na Bíblia e que eu separei aqui. E são os 3 chamados, né? Primeiro, Davi, que eu estou te falando. Segundo, Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus, ele chama Moisés. Moisés é outro, que é um grande homem chamado por Deus. Moisés é outro, que foi um grande homem que Deus deu a autoridade para Moisés. Mano, pensa numa autoridade. Deus deu para Moisés. E as pessoas olhavam para Moisés e ele só era o carinha que era gago, que nem sabia falar direito, que não sabia de nada, só sabia daquilo que Deus falava no coração dele, no alto de uma montanha. Muitas vezes o líder, ele não tem um grande entendimento na frente das pessoas. Diante das pessoas, o líder, ele não tem um grande entendimento, porque o entendimento dele vem de Deus. Às vezes você olha para um líder e fala assim: cara, como que eu vou obedecer às ordens dessa pessoa? Ele não estudou a metade do que eu estudei, ele não tem a metade da desenvoltura que eu tenho, ele não sabe falar bem como eu falo, ele não tem a metade da experiência que eu tenho, só que a autoridade dele supre tudo isso. Sabe por quê? E o grande problema que eu vejo, as pessoas, elas querem muito honra. Sabe, eu quero ser grande porque eu quero ter honra. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: meu Deus, como ele é poderoso, como ele fala bem, como ele lidera bem. As pessoas na nossa geração, elas anseiam por honra. Só que em Provérbios capítulo 18 diz que a humildade, ela precede a honra. E perceba, todo líder, ele é pequeno. Porque ele começa pequeno e ele não perde a essência da pequenez. Todo líder, ele sabe ser humilde, por isso ele é honrado. A humildade, ela precede a honra. Quando Deus, ele chama uma pessoa, Deus, ele conhece o coração dessa pessoa, Deus, ele sabe a autoridade que ele está dando a essa pessoa, e ela é pequena o suficiente para ser grande.
Um líder, ele é pequeno o suficiente para ser grande. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Você está com a cara meio assustada. Talvez é porque eu estou falando de Star Wars, Davi, Moisés. Fica assustado não, tu vai entender. Identificando um líder. Quando eu comecei a ler a Bíblia e vendo o que os líderes faziam, eu vi que eles têm algumas coisas em comum. O líder, ele tem facilidade de levar as pessoas a serem o que realmente elas são. O que é isso, Guilherme? Se eu sou o teu líder, eu vejo que você é um grande ministro de música. Só que você acha que você não é um grande ministro de música. Você acha que você só é uma pessoa que cozinha bem. O líder nato, o líder que tem a autoridade delegada por Deus, ele olha para você e ele faz você ser aquilo que você é. Não você ser aquilo que você quer ser. Porque talvez você quer ser só a pessoa que passa o cafezinho, mas Deus, ele te chama, a sua essência é do cara da música. Então o líder leva as pessoas a serem aquilo que realmente elas são. O líder, ele olha a essência, porque muita gente tem casca. O líder, ele consegue olhar a essência de uma pessoa. Talvez aconteceu isso com você. Você era uma pessoa toda engessada, que tinha um monte de casca, que era ruim um monte de coisa. E alguém viu algo bom. E você pode ter pensado assim: cara, como que viu algo bom em mim? Como que alguém conseguiu ver um ministério dentro do meu coração? Como que alguém conseguiu ver a autoridade de Deus na minha pessoa? Eu não sou nada. O líder, ele enxerga além do que você mesmo enxerga. Então o líder, ele tem facilidade de levar a pessoa a ser aquilo que diante de Deus realmente ela é. Amém? Uma outra coisa, o líder consegue ver a grandeza de Deus nos outros. Quantas pessoas elas não crescem espiritualmente, elas não evoluem espiritualmente porque elas não reconhecem que Deus é grande na vida delas? Quantas pessoas elas não evoluem na sua vida ministerial, nem na vida pessoal evoluem porque não reconhecem a grandeza de Deus na vida? Não reconhece o quanto Deus opera na vida dela, não reconhece o quanto Deus faz na vida dela no natural, no ordinário. Talvez quer ver Deus no extraordinário, no sobrenatural, e Deus age ali, poderosamente no ordinário, no natural, todo dia, fazendo um milagre na frente da pessoa, realizando prodígios na frente da pessoa, e ela não enxerga. O líder, ele consegue ver a grandeza de Deus numa pessoa. Se você tem um chamado à liderança, você vai olhar para uma pessoa e vai falar: cara, essa pessoa é diferente. Ele só está ali sentado no canto dele, com o papel na mão, mas eu vejo que ele é diferente. Eu vejo que ele anota as coisas que eu falo de uma forma diferente. Eu vejo que ele presta atenção de uma forma diferente. Você está me entendendo? Então, o líder, ele tem essa capacidade de fazer as pessoas chegarem ao nível que Deus preparou elas para chegar. É assim com Davi, cara. O povo de Deus, eles estavam perdendo um monte de guerra. Quando Davi é ungido e ele assume, ganharam 26 consecutivas, não perderam nada. E Davi era só um menino que cuidava de ovelha. Liderança outorgada por Deus, liderança delegada por Deus. Está me entendendo? Entra no mistério da liderança. Eu comecei a estudar sobre liderança. Eu comecei a estudar sobre impulsionar as pessoas a serem aquilo que Deus quer. E cara, eu achei uma das melhores histórias que eu já li até hoje. De um cara que se chama, é um bom nome para você colocar no seu filho, Jan Tyranowski. Repita comigo: Jan Tyranowski. Ele era um polonês. Ele viveu lá no início do século XX, quando a Polônia ela foi tomada por aquela parada dos nazistas. Quando a ditadura nazista ela começou a invadir lá a Polônia, fechou convento, fechou seminário, não tinha nada. O Jan, por natureza, ele era contador. Por formação, ele era contador. Só que quando a ditadura nazista entrou, ele não existia contador, mano, não existia nada. Então ele começou a trabalhar como alfaiate e não existia vocação na Polônia. Não existia nessa época vocação na Polônia. Por quê? Fechou seminários, fechou casa religiosa, fechou convento, fechou tudo. Não existe vocação dentro disso. E o Jan, ele teve uma ideia. Ele começou a reunir um grupo de jovens para rezar o rosário. Eles eram chamados de rosários vivos. Aí nesse grupo que ele chamava, ele falava para eles de São João da Cruz, falava de Santa Teresa, de Santa Teresinha, ensinava para eles aquilo que os seminários deveriam ensinar, aquilo que os conventos deveriam ensinar. O Jan, ele formou um grupo de rosários vivos dentro da Polônia, na ditadura nazista. Desse grupo saíram 10 sacerdotes, no meio do nazismo pegando fogo na Polônia. Um deles a gente conhece, ele se chama Karol Wojtyła, foi papa.
no meio da ditadura nazista, no meio do caos instituído na Polônia, um alfaiate, por desespero, reúne um grupo de jovens, começa a falar de Deus, começa a ensinar para esse grupo de jovens, chama eles de Rosários Vivos, e dali sai um Papa, que transformou a minha vida. Não sei se transformou a sua, transformou a minha vida. O Ian, ele conseguiu ver aquilo que Deus tinha para a vida de Carol. Ele conseguiu enxergar, talvez no coração daquele menino, o grande sacerdote, depois o grande papa que ele seria, o grande santo que ele seria dentro da igreja. A liderança, ela tem esse papel, despertar aquilo que Deus está fomentando no coração do liderado. Amém? Eu acho que agora você já está mudando a tua cara de assustado, isso tá me deixando mais contente. Um outro papel de um líder, ele sempre gera alguém melhor do que ele. Sempre. O liderado sempre vai ser melhor do que o líder. E assim sucessivamente, até a gente chegar num nível que as pessoas vão ser de verdade muito espirituais. Elas vão falar de Deus de uma forma muito natural e o reino vai ser mais ainda instaurado. O líder, ele sempre vai gerar um liderado melhor. É igual no Star Wars. Sempre existe um Padawan e um Jedi. Depois um Jedi se torna um cavaleiro Jedi, e o Padawan se torna um Jedi que treina outro Padawan, e assim sucessivamente. Sempre existe um Jedi e um Padawan. O Jedi, ele sempre faz um Padawan ficar muito bom. Pega ele ruim, pega ele não sabendo dominar nada de sabre de luz, não, ele não entende nada, não entende nenhuma tática, não sabe nada. Ele pega aquele Padawan, enxerga a grandeza nele e começa a ensinar ele, até o Padawan ficar grande, um grande Jedi. Depois ele se torna até um cavaleiro Jedi. Isso é a sua missão enquanto líder. Você tem que começar a olhar para as pessoas como Deus olha. Você precisa começar a olhar para os seus irmãos, para o seu grupo, como Deus olha. Você precisa enxergar a grandeza de Deus dentro do seu ciclo de amigos e ver que dali pode sair o próximo santo da igreja. Investe nele. Começa a orar e começa a olhar para os seus irmãos e falar: cara, esse pode ser o próximo santo da igreja, eu vou investir nele. Imagina se Ian, lá na Polônia, desiste do grupo dos Rosários Vivos. Imagina se ele olha para aquele monte de menino e fala: cara, eles não sabem nada mesmo, os nazistas vão entrar, vão matar tudo, eu vou desistir. Ian, ele não desistiu, ele gerou pelo coração de Deus um santo para a igreja. Você está me entendendo qual que é a importância e o peso de uma liderança? Quando você tem uma liderança que ela é delegada por Deus, mano, você faz um estrago no mundo espiritual. Quando a sua liderança ela é delegada por Deus, você faz um rombo no mundo espiritual. O inferno tem medo de você, porque ele sabe que um líder, segundo o coração de Deus, ele faz um grande estrago. E está na hora, passando da hora, da nossa geração começar a fazer estrago no mundo espiritual. Já está passando da hora da nossa geração começar a criar um rombo no mundo espiritual. Já está na hora da nossa geração começar a criar os próximos santos. A gente não pode ficar parado. A gente não pode deixar o mundo como está. Talvez o mundo está assim porque a minha liderança ela é falha. Talvez o mundo está como está, as pessoas não falam de Deus como deviam falar, porque eu não sou o líder que eu deveria ser, porque eu não sou Davi, porque eu não sou Moisés, eu não estou gerando ninguém melhor do que eu nem estou gerando alguém. Está na hora e já passou. Sabe quando o bolo passa do ponto e começa a queimar? Eu vejo isso na nossa geração. O bolo já está queimando, já está passando do ponto da gente começar a gerar pessoas grandes para o reino de Deus. Está na hora da gente começar a evangelizar, pegar aqueles que não são nada, mas que Deus enxerga a grandeza e colocar eles lá em cima e falar: Deus, ó, o Senhor quer isso, ó, vamos levantar essa pessoa, eu vou ensinar para ele, Pai. O Senhor quer que eu ensine catecismo? Eu vou ensinar catecismo. O Senhor quer que eu ensine Bíblia? Eu vou ensinar a Bíblia. Aquilo que o Senhor quiser ensinar para ele crescer na tua presença, eu vou ensinar. Está na hora da gente fazer isso enquanto liderança. Está na hora da gente ser igual Davi, cara. Chegar no campo de batalha, ninguém tem coragem de fazer? Eu acho que eu também não consigo, mas Deus, Ele faz eu conseguir, então eu vou. Quem que é o gigante? Davi, você quem é só uma criança, eu imagino, nessa hora eu viajo e entro na cabeça de Davi. Davi, você é só uma criança. Eu falo: eu sou uma criança, mas eu sei dar uma pedrada, meu filho. Davi, ele vem armado, ele tem 3 metros de altura, mas aí Davi olhando para ele: você já viu a pedrada que eu dou? Imagina, era só uma pedra. Davi, ele não tinha nada, mas uma pedra na mão de Deus mata um gigante. Se você olha para os problemas e para neles, você não cresce. Usa os problemas que você tem dentro da sua liderança para ser uma catapulta. Já viu uma catapulta? Que pega a pedra e joga a pedra de 2 toneladas. Está na hora de você pegar os seus problemas e fazer dele uma catapulta. E mandar, mano, fogo no mundo. A sua liderança, eu acredito muito nisso. A sua liderança, ela pode transformar a sociedade que a gente vive. Se você assumir aquilo que Deus te chama hoje. Talvez hoje você é Davi. Talvez hoje você é Moisés.
Talvez hoje você é Anakin. Talvez você passe por um período muito difícil. Talvez o período que você passa hoje, você já reconheceu o seu chamado de liderança. Você sabe aquilo que Deus te chamou. Você tem convicção do estrago que você causa no mundo espiritual, mas você tem medo, como Moisés teve. Porque dá medo. Mano, a gente está mexendo com o mundo espiritual. Você é louco? Eu não estou mais brincando de Power Rangers. Agora é o mundo espiritual, é de verdade. Isso causa um efeito. Eu percebo muito isso lá na nossa missão. Atualmente eu estou na missão do Rio de Janeiro, junto com a minha esposa. Agora em breve nasce a nossa filha, a Helena, em nome de Jesus, para causar mais terror ainda no inferno. Agora nós sacode esse bagulho, mano. Agora vem mais um. Agora a gente põe terror. A gente está lá no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro ele é muito pesado. O Robson ele foi ministrar lá com a gente no final de semana passada. A gente teve um seminário de dons e partilhava sobre isso. O Rio de Janeiro ele é pesado. Muitas coisas ruins começaram no Rio de Janeiro. Muitas coisas ruins espirituais começaram no Rio de Janeiro. Ele é pesado. Mano, quando tu ora no Rio de Janeiro é pesado. Tu vai fazer uma missão no Rio de Janeiro e fala, caraca, mano, que peso espiritual é esse? Tem uma pregação para fazer, eu fico passando mal, tenho dor de cabeça, o carro quebra, fura pneu, depois a polícia dá 7 blitz, você não chega na hora no evento, é sempre assim. O dia que você sai para dar um rolê, a gente nunca dá, né? Eu sempre quis, estou lá no Rio, vai fazer 1 ano, fui na praia uma vez. Um dia a gente consegue mais. Se eu for na praia, não pega uma blitz. Se está indo para a missão, cara, você para em todas as blitz, o policial faz você descer, te revista, tira tudo dentro do seu carro, joga no chão, depois você pega tudo de novo, porque existe dificuldade. Porque existe um peso espiritual. E quando a gente chegou no Rio de Janeiro e reconheceu esse peso, eu falei, cara, a gente tem que mudar essa parada. Porque muita gente boa já passou por lá. Eu não falo isso, nossa, como nós somos os melhores. Deus escolhe os pequenos, amém? E a gente reconhece que a gente é pequeno. A gente reconhece que a gente é fraco. Só que eu reconheço aquilo que Deus pode fazer na minha vida, no estado do Rio de Janeiro. Eu reconheço e sei que se eu me dispor, se eu falar assim, Deus, uso da minha liderança, dos meus liderados, daquilo que o Senhor quer falar na minha boca, que vamos arrebentar no Rio de Janeiro. Deus, Ele vai arrebentar no Rio de Janeiro. Eu posso ser só um Davi, ter só uma pedra na mão, mas o meu Deus é o mesmo Deus que fez Davi, com uma pedra na mão, derrotar Golias. Se o Rio de Janeiro é Golias, se o Rio de Janeiro mal, amém? Se o caos que existe no Rio de Janeiro é Golias, eu sou Davi e eu vou derrotar o Golias. Com uma pedra. Eu só preciso de uma pedra e de Deus e mais nada. É isso que Deus te chama a ser. Se o seu grupo está caindo, mano, pega uma pedra. Faz essa pedra ser a pedra que Davi jogou em Golias. Faz isso causar um rombo no mundo espiritual. Você não precisa de muita coisa fisicamente falando. Você precisa de Deus. Um líder precisa de Deus. Você tem que entender quando Deus está falando. Você tem que reconhecer a voz do seu pai. Deus é seu pai. Você tem que reconhecer a voz dele. É Deus olhando para você e falando, filho, tá vendo essa menina que ninguém acredita? Investe nela, eu acredito nela. Tá vendo essa alma que ninguém acredita, que não vê jeito? Pode investir que eu vejo jeito. Eu vivi Cara, eu nunca vivi isso na minha vida. Uma missão que eu fui há um tempo atrás. Tinha muita gente. Aí teve uma adoração e a gente começou a orar pelas pessoas. Tinha um padre lá. E a gente orando. E o padre trouxe Jesus, expôs e falou assim, filha, eu quero que você reze por eles. Aí o padre foi no microfone e pediu para as pessoas ficarem de joelho. E eu já estava a uma pegada de missão assim, e como eu estou gordinho, né? 1 hora eu emagreço, mas agora eu estou fora de forma. Então, mano, eu já estava dando estafa, eu não estava conseguindo. Isso, eu já estava na pegada da missão. E lá todo mundo se ajoelhou e uma menina, no meio de 2.000 pessoas, né, que ficaram em pé, também não se ajoelhou. Eu falei, não se ajoelhou, não quer oração. A gente começou a orar por as pessoas que estavam ajoelhadas. E eu olhei para ela. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala, cara, eu preciso rezar por essa pessoa. Só que eu pensei, ela não se ajoelhou, para que eu vou rezar para ela? E Jesus falou no meu coração para eu orar por ela. Eu falei, não, é coisa da minha cabeça. Aí era uma quadra gigante. Aí eu fui para o outro lado da quadra e comecei a orar pelas pessoas. E quando eu virei assim, mano, tinha uma seta parece que tinha uma seta em cima da menina, falando, ore aqui, ore aqui. Sabe, eu voltei lá em Êxodo, o povo de cabeça dura, que não ouve quando Deus fala. Cara, foi assim, eu falei assim, eita cara, olha lá, a seta na menina. Fui lá e orei por ela, e Deus me falou uma coisa que eu nunca escutei. Deus falou que ela tinha uma alma eleita. Eu falei, cara, que isso de alma eleita? Eu não entendo isso não. Mas eu vou orar, se o Senhor está falando. Coloquei a mão nela e comecei a orar, e falando de eleição, daquilo que Deus chama. Ela começou a chorar muito. E como eu já estava dando staff,
A minha perna esquerda, que já não é muito boa, mano, sabe quando tá doendo o músculo e fica tremendo assim, você não tem controle? Eu falei, eu vou cair a qualquer instante nesse negócio, vou passar vergonha. Eu já estava nesse nível. Acabou a oração, essa menina ficou chorando, eu fui lá, falei, pô, tá chorando, deixa eu lá falar. Fui lá, falei, nem, Deus te abençoe, tá? Não desiste não e tudo mais. E ela colocou a mão na minha perna e falou assim, muito obrigado, viu, Guilherme? Quando ela colocou, a dor passou na hora. Mano, na hora, assim, o staff passou. Eu olhei e falei assim, eita, Jeová. Que poder é esse que eu não conheço? E eu pensei, falei, cara, deve ser uma menina muito espiritual. Eu tenho certeza que é daquelas intercessoras do fogo. Ela me chamou no Instagram depois. Não, ela não era uma intercessora muito do fogo. Ela não era uma menina muito espiritual. Ela só era mais uma menina no meio de um monte que Deus estava chamando. Você precisa, líder, ouvir a voz do seu pastor e buscar aqueles que ele tem chamado. Deus, ele tem escolhido muita gente para mudar a nossa geração. Eu acho que a gente está vacilando no rolê. Amém? Amém. A profecia do escolhido, ela termina com o escolhido, né? Até então Darth Vader se arrependendo de tudo, não se arrependendo de uma forma, me arrependo de todos os maus que eu fiz, mas ele morre pela força. A força é a parte boa do Star Wars. Ele morre pela força. Ele morre pelo lado branco da força. Ele morre pelo lado bom da força. Isso é arrependimento. Se você é líder, Deus, ele te chama a algo grande e até hoje você vacilou, você precisa começar a morrer pelo reino de Deus. Começa a dar a sua vida pelo reino de Deus. Talvez você está dentro da profecia do escolhido. Você é uma pessoa que tem muitos dons. Você é uma pessoa que tem muitos talentos. Você é uma pessoa muito boa e você se perdeu. Deus hoje, ele te chama a voltar. Deus hoje, ele te chama a se arrepender. Lembra de Davi que eu comecei a falar? Davi também foi muito grande, ele caiu. Davi também pecou. E ele escreve o Salmo 50, quando ele se arrepende, ele volta para Deus. Então, na hora de você começar a escrever o seu Salmo 50 e voltar a ser aquilo que Deus te chamou a ser. Porque no fundo, a gente sabe para aquilo que Deus nos chamou. No fundo, você até sabe o chamado que Deus tem para você. No fundo, você sabe a missão que Deus te deu. E você fica, nossa, é muito grande, não vou dar conta. Eu quero realizar essa missão, mas eu tenho medo. Eu quero exercer esse ministério, mas eu estou com vergonha. No fundo, você já sabe. Está na hora, filho, de você começar a morrer para as suas coisas. Volta para a profecia do escolhido. Morra para as suas coisas e vamos viver para o reino de Deus. Eu tenho certeza absoluta que se você sair daqui hoje, colocando isso em prática, daqui a 1 ano, a sua cidade não vai ser mais a mesma. Eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, o seu grupo que está morrendo, tem muita liderança dentro do seu grupo, que você como líder está deixando morrer. Está na hora de você fazer essa liderança ressuscitar. Nem que você tenha que gritar, Lázaro, vem para fora, já tem 3 dias que está morto, tu está fedendo, filho, está na hora de vir para fora, faz alguma coisa. O líder, ele não fica parado. O líder, ele não consegue olhar a juventude morrendo e ficar parada. Amém ou não? Para terminar, foque na sua liderança. Nunca perca, nunca tire o seu pé do chão. Nunca esqueça de Provérbios 18, amém? Que diz o quê? A humildade precede a honra. Nunca tire o seu pé do chão. Um dia, dentro do reino de Deus, você vai ser uma pessoa muito grande. Dentro do reino de Deus, você vai ser grande um dia. As pessoas vão te conhecer. Nunca tire o seu pé do chão. Nunca esqueça de Provérbios 18. Não tira o pé do chão, porque se você tirar o pé do chão, Satanás vai vir e vai te dar uma rasteira, igual ele fez com Davi. Se você perder o foco por um instante, ele só precisa disso, que você perca o seu foco por um instante. Ele vem, ele te derruba e derruba mais um monte junto com você. Nunca tire o seu pé do chão. Lembre-se de quem você é hoje. Quando Deus está te chamando agora, lembra daqui a 20 anos de quem você é agora. Você é um menino, uma menina, um homem ou uma mulher que veio no século 21, ouviu uma pregação da colo de Deus, viveu um dia louco na presença do Espírito Santo. Não se esqueça desse dia. Você entrou como um menino, uma menina, um homem ou uma mulher pequeno. Deus, ele te chama assim. Não perca a essência daquilo que Deus te chama. Nunca tire o pé no chão, do chão. Amém? Queria que você fechasse um pouco os seus olhos. E deixa que Deus agora, ele revele no seu coração
a autoridade que você tem dentro do reino. Muitas pessoas têm autoridade aqui e não reconhecem a autoridade que tem. Muitas pessoas estão dentro da profecia do escolhido. Você é uma pessoa escolhida, você tem se corrompido. Deixa que Deus traga à tona agora a autoridade que você tem dentro do reino. Permita que Deus agora te leve. Isso, feche os seus olhos. Entra no mistério, entra no mundo sobrenatural. Permita que Deus agora Ele te leve ao lugar que Ele te chamou. Deixa Deus agora te conduzir ao lugar do seu chamado. Às vezes Davi tinha que lembrar do dia que Deus chamou ele lá na casa dele. Às vezes Moisés ele tinha que lembrar o dia que Deus chamou ele no alto do monte. Pedro tinha que lembrar do dia que Deus chamou ele na praia pescando. Muitos homens e muitas mulheres no reino de Deus tiveram que lembrar o dia que Deus as chamou. Está na hora de você lembrar, filho, o dia que Deus te chamou. Viva a profecia, você é um escolhido. Se você está aqui, eu tenho certeza que você é um escolhido. Viva a profecia do escolhido. Viva aquilo que Deus te fez para viver. Faça aquilo que Deus te fez para fazer. Seja aquilo que Deus te fez para ser. E eu tenho certeza que daqui a um ano, e você pode marcar isso, o seu grupo ele não será o mesmo, a sua cidade não será a mesma, a sua família não será a mesma, porque você terá tomado o seu lugar dentro do reino de Deus. Você terá tomado o seu lugar dentro daquilo que Deus ele te chamou um dia. Eu queria que você falasse com Jesus agora a verdade do seu coração sobre a sua liderança. Talvez você é Moisés, que quando Deus chamou tinha medo. Talvez você é Moisés, que tinha um monte de empecilho e falou: Deus, eu não consigo porque eu sou gago, porque eu tenho esse monte de problema. Eu queria que você fosse sincero com Deus agora e falasse para Ele dos medos que você tem, e falasse para Ele dos problemas que você tem, e falasse para Ele das dificuldades na liderança que você tem, para que Ele, a partir de agora, Ele levante o seu ministério de liderança, Ele te levante como um líder dentro do reino, Ele te ajude, porque Deus, Ele é seu pai, e um pai sempre ajuda um filho. Um pai nunca deixa um filho caído, um pai nunca deixa um filho esquecido, e Deus, Ele é o seu pai, e Ele está te olhando agora. E se você está caído, líder, Deus, Ele quer te levantar. E se você está com dificuldade, líder, Deus, Ele quer te ajudar. Não me deixa viver longe do teu fogo. Eu preciso de mais, um pouco mais de fogo. Eu só quero queimar no meio do teu fogo. Deixa viver longe do teu fogo. Eu preciso de mais, um pouco mais de fogo. Eu só quero queimar no meio do teu fogo. Me deixa morar, me deixa morar na sala do trono, Porque eu sei porque eu sei que lá moram anjos, que lá moram anjos, são serafins, são serafins, são anjos de fogo, são anjos de fogo. e eu gosto do fogo. Eu gosto do fogo, Me deixa queimar, me deixa queimar, me deixa morar me deixa morar na sala do trono, na sala do trono, porque eu sei porque eu sei que lá moram anjos, que lá moram anjos, são serafins, são serafins, são anjos de fogo, e eu gosto do fogo. e eu gosto do fogo. Me deixa queimar, Me deixa queimar, não me deixa viver não me deixa viver longe do teu
deixa viver longe do teu fogo. Canta forte, vai. Não me deixa viver longe do teu fogo. Eu preciso de mais, um pouco mais de fogo. Eu só quero queimar no meio do teu fogo. Pois quem nasceu do fogo não sobrevive longe do fogo. Pois quem nasceu do fogo não sobrevive longe do fogo. Pois quem nasceu do fogo não sobrevive longe do fogo. Me deixa queimar, me deixa queimar, me deixa queimar. Pois quem nasceu do fogo não sobrevive longe do fogo. Pois quem nasceu do fogo não sobrevive longe do fogo. Pois quem nasceu do fogo não sobrevive longe do fogo. Me deixa queimar, me deixa queimar, me deixa queimar. Não me deixa viver Não me deixa viver longe do teu fogo. longe do teu fogo. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais, um pouco mais de fogo. Eu só quero No queimar meio do teu no fogo. meio do teu fogo. Não me deixa viver Não me deixa viver longe do teu fogo. Eu preciso de Eu mais. preciso de mais, um pouco mais de fogo. Eu só quero queimar no meio do teu fogo. Isso, vai ficando de pé, filho, vai ficando de pé. Enquanto você canta, Deus ele te levanta, líder. Enquanto você canta, Deus ele levanta o seu ministério. Enquanto você vai cantando, Deus ele vai te tirando do lugar de mornidão que você está. Está na hora da liderança se levantar como liderança. Eu quero que você cante agora como você nunca cantou, que você ore como você nunca orou. Agora, filho, você vai orar pensando na vida do seu grupo, você vai orar pensando na realidade da sua cidade. Se você quer ver uma grande transformação, ore muito. Se você quer ver uma grande mudança, cante muito. Mas incomode o coração de Deus agora. Faça Deus olhar para você, faça Deus olhar para a tua realidade, porque eu tenho certeza absoluta que Deus, como um pai, Ele olha para a realidade dos seus filhos. Você pode fechar os seus braços, fechar os seus olhos, erguer os seus braços. Erga os seus braços o mais alto que você puder agora. Erga os seus braços o mais alto que você puder agora. E começa a falar com seu pai. Deus, Ele é pai. Ele não desampara os seus filhos. Deus nunca te desamparou. Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca esqueceu das promessas que Ele te fez. Deus nunca esqueceu do grupo que Ele te deu, filho. Não me deixa. Não me deixa viver longe do teu fogo. Eu preciso de mais, um pouco mais de fogo. Eu só quero queimar no meio do teu fogo.
viver longe do teu fogo. Solta a tua voz, canta, não me deixa viver, vai. Não me deixa viver longe do teu fogo. Eu preciso de mais de fogo, eu só quero mais. Coloca a mão sobre o seu coração agora, feche seus olhos. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor Deus, eu peço pela ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor transforme esse lugar, nesse momento, que o Senhor transforme nessa tarde esse lugar na sala do Teu trono. A sala do trono com paredes de fogo, com anjos voando para cima e para baixo, Senhor. Com anjos de fogo nesse lugar. Transforma esse lugar no campo espiritual, na tua sala do teu trono, Deus. Eu te peço, e nos deixe adentrar no teu mistério, para que o teu fogo possa nos formar e transformar em verdadeiros líderes, com autoridade delegada por ti, Deus, a nós. Senhor, nós te pedimos pelo poder do teu Espírito Santo. Se você pode, filho, com a mão no seu coração, de olhos fechados, solta a tua voz em orações em línguas, enche esse lugar, ora em línguas, abra sua boca em nome de Jesus, que a sua oração transforme esse lugar na sala do trono de Deus. Iria lavandere, chora lava cantara lavandere, iria lavandara yere chore ele cantara lavandara lavandere. Solta a tua voz, filho, ora em línguas, vai, vai. Iria lavandara la yere chore ele cantara lavandara lavandere. Solta a tua voz e canta para Ele. Não me deixa viver, canta forte, vai, vai. Não me deixa viver longe do teu fogo. Eu preciso de mais, um pouco mais de fogo. Eu só quero queimar no meio. Levanta os seus braços, levanta a sua voz, solta a tua voz, filho. Não me deixa viver longe do teu fogo. Canta, vai, vai. Não me deixa viver